Fala, povo e povo, seja muito bem-vindo a mais uma aula de instalações elétricas aqui do canal Trick Drawing. O assunto de hoje é sobre o dispositivo de proteção para o DPS, para o dispositivo de proteção contra surto. Porque qual que é o nosso problema aqui? Qual foi, na verdade, o questionamento mandado lá no direct do nosso Instagram, @trick.drawing? Tendo aqui em vista esse desenho, nós temos aqui 3 DPS, um para cada fase e um para o neutro, e o que pode acontecer caso um desses 3 DPS, ou até mesmo os 3, acabe entrando em curto, tendo algum defeito ou parando de funcionar. O disjuntor que nós temos aqui no medidor de energia, ele serve para garantir a proteção desses dispositivos, ou caso ocorra um curto-circuito, ele irá atuar. Ele serve para esse tipo de atuação? Então, o objetivo dessa aula é responder a todas essas perguntas. Se você gostou do assunto, já aproveita aqui rapidinho e se inscreva no canal e ative as notificações para receber avisos das aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Bom, vamos lá, pessoal. Para conseguir responder essa pergunta, eu acabei indo buscar essa informação na NBR 5410 e eu achei todas as respostas necessárias para isso. Bom, então olha só, no item 6.3.5.2.5 da NBR 5410 ele fala sobre a falha do DPS e proteção contra sobrecorrentes. E logo no início ele já fala aqui, a possibilidade de falha interna, fazendo com que o DPS entre em curto-circuito, impõe a necessidade de dispositivo de proteção contra sobrecorrentes para eliminar tal curto-circuito, ou seja, aqui já nessa primeira parte nós já conseguimos enxergar que a NBR 5410 impõe a utilização de um dispositivo de proteção contra curto-circuito. Então nós podemos inserir aqui, como ele não determina sendo um disjuntor ou um fusível, pode ser um dos dois. Normalmente nós utilizamos disjuntores, tá? Um DTM, então disjuntor termomagnético, tá? Que consegue eliminar aqui o curto-circuito. Logo em seguida ele fala, as alíneas A e C a seguir apresentam os cuidados a serem observados com a vista ao risco de falha do DPS, bem como alternativas de arranjo e por aí vai. Então, vamos observar o que essas alíneas nos diz sobre isso, a linha A e a linha C. Então, nós temos aqui. Então, vamos lá. A nota, para maior clareza e simplicidade, convencionou-se adotar nesta subseção a abreviação DP para designar o dispositivo de proteção contra sobrecorrentes. Ou seja, toda vez que aqui a norma NBR 5410 falar nesse item da norma sobre DP, é dispositivo de proteção, ok? Então, no caso aqui, pode ser o disjuntor ou também pode ser o fusível, como eu já falei no comecinho dessa aula. Então, olha só, a linha A, posicionamento do dispositivo de proteção, do DP, a proteção contra sobrecorrentes destinada a eliminar o curto-circuito que ocorra por falha do DPS pode ser disposta na própria conexão do DPS, representada pelo dispositivo de proteção da figura 14A, sendo que esse DP pode ser inclusive o desligador interno que eventualmente integra o DPS. Então ele fala da figura 14A. O que significa essa figura 14A? Temos aqui desenhado aqui também. Então olha só, esse aqui é o que é a referência sobre o desenho 14A, onde nós temos aqui o DP, que é o dispositivo de proteção, aqui nós temos o DPS, e aqui nós temos o equipamento, o quadro de distribuição, os circuitos dessa residência, comercial, enfim. Então, qual que é a ideia? Nesse tipo de desenho, nós conseguimos enxergar que em série com o DPS, nós temos aqui o dispositivo de proteção e tem uma informação interessante que fica aqui no detalhamento sobre isso. Supondo, como requer essa norma, que todas as proteções contra sobrecorrentes da instalação sejam devidamente coordenadas, seletivas, a primeira opção de posicionamento do dispositivo de proteção, que é a figura 14A, assegura continuidade de serviço. O que significa isso? Mesmo que ocorra aqui um problema no DPS, um problema interno que ocasione um curto-circuito, como nós temos logo acima aqui um dispositivo de proteção, e vou falar aqui o disjuntor, o que ocorre? Num curto-circuito, o disjuntor irá desarmar. Porém, a partir do momento que esse dispositivo, que esse disjuntor desarma, ele não corta a alimentação do restante do circuito. Ele corta a alimentação apenas desse ramo, desenergizando o DPS aqui em questão que ocorreu a falha. Porém, voltando lá no detalhamento, ele fala mais uma coisa.
Então ele assegura a continuidade do serviço, mas significa ausência de proteção contra qualquer nova sobretensão que venha a ocorrer. Ou seja, caso você de fato encontre aqui, caso o DPS venha de fato a ser danificado, a falhar, a gerar um curto-circuito e acima que o dispositivo entre em atuação, você assegura o funcionamento aqui do restante dos circuitos, porém você perde essa proteção contra as descargas atmosféricas. Uma vez que o dispositivo aqui foi atuado, o circuito está aberto, não tem mais a proteção do DPS. Tá? Lembrando que essa é a figura 14A. A descrição agora da segunda parte. Ó. No circuito ao qual está conectado o DPS, representado pelo DP da figura 14B, que corresponde geralmente ao próprio dispositivo de proteção contra sobrecorrentes do circuito. E na descrição, ele fala aqui também. A opção 14B, por sua vez, a continuidade de serviço pode ser afetada, uma vez que a atuação do DP, devido à falha do DPS, interrompe a alimentação do circuito. Ou seja, na figura 14B, que é essa, nós podemos enxergar que o DPS ele fica aqui na mesma posição do anterior, porém o nosso dispositivo de proteção fica acima, a montante, de tal forma que se ocorrer um problema, um curto-circuito no DPS, ele irá provocar o acionamento desse dispositivo e, consequentemente, ele irá cortar a alimentação tanto do DPS quanto dos circuitos que nós temos aqui na nossa residência, no comércio, enfim. Então essa é uma segunda forma de instalação também presente aí na NBR 5410, porém não assegura a continuidade do serviço, a continuidade aqui de funcionamento dos circuitos, ok? Nós temos aqui a terceira opção, tá? Que ele até fala, oferece maior probabilidade de se obter tanto continuidade de serviço quanto continuidade de proteção, e aquela descrita na figura 14C que eu já vou apresentar. Neste caso são usados dois DPS idênticos, DPS 1 e DPS 2, cada um protegido por um DP específico inserido na conexão do DPS respectivo, sendo os dois DPs também idênticos. A maior confiabilidade no esquema decorre, portanto, na redundância adotada. Então, basicamente, nós vamos ter aí duas figuras As, que compõem aqui o que seria a figura 14C. Então, deem uma olhada no seguinte, nesse esquema de ligação do DPS com o dispositivo de proteção, nós conseguimos enxergar que nós temos DPS1 e DPS2, DP1 e DP2, que são idênticos, e aqui DPS1 e DPS2. Na falha de um dispositivo e, consequentemente, a atuação do dispositivo de proteção, o outro aqui irá conseguir aí manter essa proteção. E também, caso ocorra a falha de um dos dois, ainda você mantém, além de manter, né, o funcionamento da proteção, você mantém ainda o funcionamento dos circuitos, uma vez que não interrompe a passagem de corrente elétrica aqui para o restante dos circuitos, ok? Então ele efetua a proteção e ainda mantém aqui os circuitos energizados, beleza? Se você quiser o resumo dessa aula aqui, entra lá no nosso Instagram ou também lá no nosso site, o trickdrawing.com. Falou, povo e povo, fiquem com Deus e até as nossas próximas aulas.